Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos resolver 4 exercícios envolvendo função exponencial. Mas antes de fazer isso, os recados. Deixa logo o seu curtir antes que você assista a videoaula inteira e esqueça de fazer isso. E se você não tiver inscrito no canal, inscreve-se, ajude esse canal a crescer para que ele possa chegar a mais pessoas e ajudar na formação de mais alunos. Não esquece também que você pode ajudar quem lhe ajuda. Acesse www.lcmequino.org/ajude. Qualquer contribuição que você fizer vai ser bem-vinda e vai me ajudar a manter esse canal com conteúdos livres e gratuitos. Vamos lá para a videoaula. Vejamos aqui nessa videoaula esse primeiro exercício que diz o seguinte. Uma pessoa tomou 60 mg de certo remédio. A bula desse remédio informava que a cada 6 horas a sua quantidade do organismo reduzia-se à metade. Com base nessas informações, a partir de quanto tempo a quantidade do remédio no organismo será menor do que 1 mg? Você já sabe o que você tem que fazer, né? Você tem que pausar a videoaula, tentar resolver o exercício para depois você poder comparar a minha resolução com a sua. Tentou fazer? Pausou? Então vamos lá. Olha só. Vamos fazer aqui aquela nossa tabelinha que vai nos ajudar aqui a entender o problema, né? Então nós temos aqui, olha só. Vamos botar o tempo, né? Dizer aqui o tempo. E nós vamos botar aqui, ó, a quantidade do remédio, né? Vou botar QTD, a quantidade. Bom, no tempo zero é quando começou, então tinha 64 mg. Beleza. Ele fala que a cada 6 horas a quantidade desse remédio no organismo reduz pela metade. Então, reduz a metade, né? Então, ó, passou 6 horas. Qual vai ser a quantidade agora? 32, né? Que é a metade. Beleza. Aí agora passou mais 6 horas, foi para 12. Quanto é que vai ser? 16, porque foi a metade, né? Agora foi para, sei lá, 18, né? Ou seja, passou mais 6 horas. Então, quanto é que foi? Foi para 8, né? E assim vai até chegar no nosso valor t, certo? Para a gente poder descobrir aqui quanto é que vai ser. Bom, no tempo t, quanto é que vai ser isso aqui? Olha só que interessante aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar num padrão aqui, tá certo? Se a gente reparar, veja o seguinte, que eu posso dizer que esse 32 vai ser 64 multiplicado por meio elevado a quanto, né? Tem que ser elevado a 1, certo? Por quê? Porque meio elevado a 1 vai dar meio, 64 vezes meio vai dar justamente 32. Ok. Pensa agora o seguinte, quanto é que foi 16? Não foi a metade do que tinha dado antes? Então, o que tinha dado antes era 64 vezes meio elevado a 1. Então, vai ficar o seguinte, ó, se eu pego 64 vezes meio elevado a 1, isso aqui foi o que tinha dado antes, né? Que é o 32. E eu tenho que pegar metade disso, então vai ser vezes meio, certo? Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 64 vezes meio ao quadrado, não é isso? Beleza. Agora esse daqui é a metade do que tinha antes, né? O que tinha antes? O que tinha antes era 64 vezes meio elevado ao quadrado. Então, vou ter que pegar isso que tinha antes e multiplicar por meio, tá certo? Beleza. E quanto é que vai dar isso? Vai dar 64 vezes meio elevado a 3, né? Bom, se eu quisesse também, né, pensar que nesse caso, eu posso pensar como sendo 64 vezes o meio elevado a 0, né? Porque meio elevado a 0 dá 1 e 1 vezes 64 é 64. Agora vamos lá. Será que a gente consegue achar o padrão aqui, ó? 0 foi 0, 6 foi 1, 12 foi 2, 18 foi 3. Bom, se você analisar direitinho, o padrão vai ser o seguinte, 64 vezes meio elevado a, no lugar desse cara aqui, ó, é o valor que tiver aqui dividido por 6. Olha só, t dividido por 6. Veja se não é. 6 dividido por 6 dá 1, foi o que apareceu aqui. 12 dividido por 6 dá 2, foi o que apareceu ali. 18 dividido por 6 dá 3, foi o que apareceu ali. Então, esse aqui é o padrão, tá certo? Então, veja, quando ele fala agora, olha só, com base nessas informações, a partir de quanto tempo a quantidade do remédio no organismo será menor do que 1 miligrama? Ou seja, ele quer que você responda o seguinte, se você considera que o seu f de t é igual a 64, que multiplica meio elevado a t sobre 6, ele está perguntando para você o seguinte, quando que o seu f de t ele vai ser menor do que 1 miligrama? É isso que ele está perguntando. Ou seja, ele quer 64 vezes meio elevado a t sobre 6 menor do que 1. Mas isso aqui vai ser meio elevado a t sobre 6 menor do que 1 sobre 64. E aqui agora, veja o seguinte, olha só, vamos repetir aqui. Meio elevado a t sobre 6
Bom, como é que é 1 sobre 64 na base meio, né? É só você fazer que 64 é 2 elevado à sexta, tá? Se você quiser fazer e não lembrar, né? Ó, 64 dá por 2, que dá 32. Dá por 2 de novo, que dá 16. Dá por 2 de novo, que dá 8. Dá por 2 de novo, que dá 4. Dá por 2 de novo, que dá 2. Dá por 2, que dá 1. Então, conta aí quantas vezes foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 2 elevado à sexta. Então, 64 é a mesma coisa que 2 elevado à sexta. Então, eu posso colocar isso aqui como sendo meio elevado à sexta, porque 1 elevado a 6 dá 1. E 2 elevado a 6 dá 64. Beleza, então agora está escrito desse jeito. O que a gente vai poder fazer? Bom, nós já vimos em aulas passadas que quando você tem uma desigualdade entre duas potências e a base ela é a mesma, só que está entre 0 e 1, quando você simplificar as bases e for analisar os expoentes, você vai ter que trocar o sinal da desigualdade. Então, se aqui eu tinha menor, vai passar a ser maior. Então, eu vou ter T aqui, ó, sobre 6 vai ser maior do que 6, tá? Então, ó, desconsidero as bases, fico com os expoentes, mas troco o sinal da desigualdade porque a nossa base aqui está entre 0 e 1. Tem que lembrar sempre dessa regra, tá bom? E aqui agora o que a gente vai ter? Bom, 6 é um número positivo, está dividindo aqui, posso passar multiplicando. Como é um número positivo, não vai alterar o sinal da desigualdade, vou ter T maior do que 36. Então, veja, qual é a resposta para esse exercício aqui? Olha só, quando você tiver um tempo maior do que 36, no caso, horas, tá? O seu medicamento naquele organismo vai estar numa quantidade que é menor do que 1 miligrama, belezinha? Vamos interpretar essa questão aqui geometricamente lá no GeoGebra para ver como é que funciona justamente desse jeito. Vejamos então aqui no GeoGebra, vamos colocar aquela função. Vamos escrever aqui, ó, opa, pera lá, esqueci de colocar aqui. Vamos lá, ó, f de t, então f de t vai ser igual a quanto? 64, que multiplica aqui meio elevado a quanto? Elevado a, vamos botar entre parênteses, t sobre 6. T sobre 6. Então tá aqui a nossa função, né? Vamos, deixa eu diminuir mais aqui o zoom, olha só, vamos botar mais para cá. Então, ó, veja lá, ó, tá ali o nosso 36, né? Deixa eu botar um pouquinho mais no zoom aqui. Eu queria que pegasse ali. Não vai dar para pegar, né? Eu queria que parecesse ali um 1. Mas enfim, olha só, o que é que vai acontecer aqui, ó? Vamos botar menos aqui. Ó, veja o seguinte, vou botar aqui uma reta paralela ao eixo x, né? E passando no y igual a 1. Então, ó, y igual a 1. Tá lá, certo? O que é aquela inequação? F de t ser menor do que 1, né? Significa o gráfico dessa função f de t está abaixo dessa reta aqui, que é o y igual a 1. Onde que isso acontece? Vai acontecer justamente a partir do x sendo maior do que 36. Tá, ó, vou botar aqui agora uma reta que é paralela ao eixo y, que passa no x igual a 1. Então, x igual a... desculpa, né? É no x igual a 36, né? Olha lá, ó, certinho, ó. Todo valor de x que você pegar acima de 36, ou seja, quando o x for maior do que 36, x não, né? O problema aqui é t. Então, desculpa, gente, estou falando x, mas é t, né? Então, ó, o valor de t sendo maior do que 36, o que acontece? O valor da sua função, o gráfico, está abaixo do eixo daquela reta, né? Que é a reta y igual a 1, beleza? Ó, lembra que essa reta aqui eu coloquei para ser y igual a 1. Eu até vou botar um zoom aqui só para ver como é que passa lá no... Olha lá, ó, bonitinho, ó, passando no 1, tá vendo? Então, deixa eu voltar para lá. Olha só. Então, ó, para valores de t maior que 36, veja que o gráfico da função está abaixo daquela reta que é lá no 1, belezinha? Então, tá aqui uma interpretação geométrica daquilo que a gente fez lá algebricamente, tá certo? Vamos voltar lá para o exercício. Vejamos agora esse segundo exercício que diz o seguinte. Uma única célula de ameba duplica a cada 4 horas. Começando com uma célula de ameba, em quanto tempo teremos uma população com 1024 amebas? Então vamos lá, olha só. Vamos botar aqui, ó, a nossa ameba. Aliás, não, nossa ameba não, nosso tempo, né? Então primeiro vamos colocar... Ih, apagou a tabela toda. Então primeiro vamos colocar o tempo, certo? Depois vamos colocar aqui, ó, ameba. Ameba. Beleza. Bom, no tempo 0, eu só tenho uma ameba. Passa 4 horas, dobra. Então, vai passar a ser 2. Beleza. Aí passa mais 4 horas, eu vou para 8. Vai dobrar. Vai passar a ser 4. Né? Porque cada amebinha dessa aqui, ó, vai dar origem a outra. Né? Então, dobrou, foi para 4. Passou mais 4 horas aqui, ó, foi para quanto? Foi para 12. Certo? Vai dobrar. Porque cada amebinha dessa vai dar origem a outra. Então, vai dar 8. Passou mais
4 horazinhas aqui, ó, 4 horazinhas vai dar 16. De novo, cada amebinha dessa aqui vai dar origem a mais outra amebinha, então vai dar 16. E assim vai continuando, certo? Então, quando eu tiver aqui, olha só, T amebas, qual vai ser a nossa expressão que vai ter para cá, né? Vamos lá, olha só. Veja aqui, isso daqui é a mesma coisa que você fazer o quê? Bom, isso aqui é como se fosse nosso 2 elevado a 1. É o próprio 2. Agora, o 4 é 2 ao quadrado. O 8 é 2 ao cubo. O 16 é 2 à quarta, tá? Você consegue agora pensar, ó, e o 1 vai ser, claro, 2 elevado a 0, né? Você consegue agora pensar o que acontece com t? Olha só, veja bem, ó, quando foi 4, deu 1. Quando foi 8, deu 2. Quando foi 12, deu 3. Quando foi 16, deu 4. Então, quando for t, perceba que vai ser o seguinte, vai ser 2 elevado a t sobre 4. Pode fazer a continha, ó. Quando for t sobre 4, 0 sobre 4 vai dar 0, 2 elevado a 0 dá 1. Quando for 4, 4 sobre 4 dá 1, dá o 2 elevado a 1. Quando for 8, vai dar 8 sobre 4, que dá 2, vai dar o 2 ao quadrado. Quando for 12, vai dar 12 por 4, que dá 3, vai dar 2 ao cubo. Quando for 16, vai dar 16 sobre 4, que dá 4, que dá 2 elevado a 4. Então, essa aqui é a nossa expressão, certo? Aí ele fala, olha só, se eu pensar a nossa função f de t como sendo 2 elevado a t... Opa, pera lá, ficou feio esse meu t aqui, né? Então, 2, eita, f de t é igual a 2 elevado a t sobre 4. Ele quer saber o seguinte, em quanto tempo teremos uma população de 1024 amebas? Ou seja, ele quer saber quando que f de t é igual a 1020... Pera lá, botei errado. f de t igual a 1024, certo? Quando é que isso acontece? Bom, vai ser 2 elevado a t sobre 4 igual a 1024. 1024 em base 2, quanto é que dá? Bom, se você fizer a fatoração, pegar 1024 dividido por 2, o resultado dividido por 2, o resultado dividido por 2 e assim for fazendo, pode fazer as continhas aí, que você vai achar 2 elevado a 10, tá? Faz as continhas, faz 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? E assim sucessivamente, né? 10 vezes. Você vai ver que vai dar justamente 1024, tá certo? Pausa a videoaula aí se você precisa fazer essa continha. É bom para você treinar. Bom, então agora, ó, a equação está aqui, eu posso desconsiderar as bases, né? Já que está dando igual a suas potências, fico só com os expoentes, então vou ter t sobre 4 é igual a 10. Portanto, quanto é meu t? Meu t é igual a 40. Então, o que isso significa? Isso significa que, após aqui 40 horas, né, essa população de ameba, que só tinha uma ameba, vai passar a ter 1024 amebas. Belezinha? Conseguiu fazer? Não conseguiu? Você teve alguma dificuldade? Coloca aí na seção de comentários para a gente poder ir discutindo, tá certo? Vejamos agora esse exercício, mas antes deixa eu te perguntar, eu já mereço seu curtir? Se eu mereço, clica aí no botão de curtir. E se você acha que as videoaulas estão lhe ajudando, inscreva-se no canal para você poder ficar sempre acompanhando quando eu for colocando novas videoaulas aqui, tá certo? Além disso, ao inscrever-se, você ajuda esse canal a crescer para que ele possa chegar a mais pessoas e ajudar na formação de mais alunos, tá bom? Então, inscreve-se aí também, tá certo? Então vamos lá, olha só. Uma certa espécie de planta rasteira ocupa uma área inicial a 0. Considere que durante o crescimento dessa planta, ela aumenta a sua área de ocupação em aproximadamente 2% a cada mês. Determine a expressão de uma função que represente a área ocupada pela planta após t meses. Você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que pausar a videoaula, tentar resolver o exercício para depois comparar a sua resolução com a minha. Então, pausou a videoaula? Tentou fazer? Olha lá, hein? Então vamos lá. Para poder resolver, vamos botar uma tabelinha aqui para a gente poder organizar nosso pensamento, né? Nós vamos ter aqui o tempo e nós vamos ter também a área. Certo. Bom, o tempo zero é quando começa a história aqui, né? E nesse caso, ele fala que a área que é a 0. Bom, passou um mês. Bom, diz que cresce aproximadamente 2% a cada mês, ela ocupa, né, 2% a mais de área. Então, vamos botar o seguinte, vai ser A0 mais 2% de A0, né? Mas quanto é 2%? 2% é simplesmente 2 sobre 100, né? Porcentagem é isso, é dividir por 100. Então, 2 por 100, se eu dividir por 2 e dividir por 2, vai dar 1 sobre 50 avos. Beleza. Então, 1 sobre 50 avos é 2%. Ou seja, isso aqui, ó, se eu botar A0 em evidência, fica fácil. Vai ser o quê? Vai ser 1 mais 1 sobre 50 avos, certo? Beleza. Aí passou agora 2 meses. Vai ter que ser 2% em cima do que tinha aqui antes, certo? Então, o que tinha aqui antes? Tinha aquilo ali tudo, né? A0 que multiplica 1 mais 1 sobre 50, certo? Aí eu vou ter que fazer mais 2% disso aqui tudo. Então, 2% de A0, 1 mais 1 sobre 50 avos, certo? Beleza. Bom, se eu coloco em evidência
esse termo todo que aparece, que é o A0 que multiplica 1 mais 1 sobre 50, o que é que vai aparecer? Né? Vai aparecer o seguinte, vai aparecer, olha só, A é 0, 1 mais 1 sobre 50 avos, não é isso? É 1 mais os 2%, né? Porque vai pegar isso aqui tudo e dividir por A0, 1 sobre A0, que multiplica 1 mais 50 avos. Quando eu dividir isso por isso, vai dar 1. Quando eu pegar isso aqui tudo e dividir por isso aqui tudo, vai sobrar só 2%. E a gente já sabe que 2% é 1 sobre 50 avos, né? Então vai ficar assim, ó. Ou seja, o que vai sobrar aqui? A0 que multiplica 1 mais 1 50 avos elevado ao quadrado. Certo? Então esse aqui é para o tempo igual a 2, né? Continuando o processo aqui, olha só. Você podia fazer agora para 3, para 4, para 5. Eu acho que você já pegou a ideia. Olha só como é que vai ficar, né? Vai ficar o seguinte. Quando é 2, ficou A0, 1 mais 1 sobre 50 avos elevado a 2. Quando foi 1, deu A0, 1 mais 1 sobre 50 avos elevado aqui, ó, como se fosse 1. Então, quando for t, vai ser o seguinte, vai ser A0, que multiplica 1 mais 1 sobre 50 avos elevado a t. Ou seja, a função que ele pede, né, para representar aqui essa situação vai ser o seguinte, vai ser f de t igual a A0, que multiplica 1 mais 1 sobre 50 avos elevado a t. Belezinha? Então, e aí? Você achou essa resposta? Você ficou com dificuldade? Deixa aí na seção de comentários o que você achou, para a gente poder ir discutindo, tá certo? Vamos aqui agora para o próximo exercício. Vejamos agora esse último exercício na videoaula, e ele diz o seguinte: um corpo aquecido foi colocado em um refrigerador. Estima-se que a função dada por t de t, não, tzão de tzinho, né, igual a menos 12 mais alfa, que multiplica 3 elevado a beta t, representa a temperatura T em Celsius desse corpo após t minutos, né? Ó, T maiúsculo, T minúsculo. Verificou-se que esse corpo atingiu 0 graus Celsius após 60 minutos e menos 8 graus Celsius, né, após 120 minutos. Nessas condições, determine o valor das constantes alfa e beta. Você já sabe o que você tem que fazer, né? Você tem que pausar a videoaula, tentar resolver o exercício para depois comparar a sua resolução com a minha. Pausou? Tentou fazer? Então vamos lá. Bom, quais são os dados aqui do problema, né? Ele diz que quando você tiver aqui, ó, o seu Tzinho, ó, sendo 60, o seu Tzão, né, que é a temperatura, vai ser 0 graus. Quando você tiver um Tzinho aqui, ó, de 120, que é o minuto, né, que é o tempo, você vai ter um Tzão, né, que é a temperatura, de menos 8. Então, ou seja, você tem o seguinte, Tzão aqui de 60 vai dar igual a 0. E Tzão aqui de 120 vai dar igual a menos 8. Cuidado para não confundir essas coisas, tá? Bom, então quanto é que vai dar isso aqui? Vamos lá, ó. Vai fazer o seguinte, vai ficar no lugar de t, no lugar de tzinho tem que ser 60, né? Então vai ser assim, ó, menos 12 mais alfa, que multiplica 3 elevado a, no lugar de t, tzinho, né? Vai ser 60, então vai ser 60 beta, e isso aqui tem que dar quanto? O resultado dá 0. Na outra vai ser o seguinte, vai ser menos 12 mais alfa vezes 3 elevado a, no lugar de tzinho aqui vai ser 120, então vai ficar 120 beta, tem que dar igual a menos 8. Então nós temos aqui isso aqui para resolver, ó, que é um sistema de equações não lineares, né? Como é que a gente vai resolver? Bom, uma saída, vamos isolar o alfa na primeira e substituir na segunda, tá? Ou pode isolar o alfa na segunda, substituir na primeira, enfim, você que sabe, né? Bom, então se a gente fizer isso, olha só, vou fazer aqui, ó. Vamos botar isolando o alfa, vai ser, esse menos 12 vai passar para cá mais 12, então nós vamos ter alfa que multiplica 3 elevado a 60 beta é igual a 12. Agora eu pego isso aqui tudo, está multiplicando e passo dividindo, vou ter alfa igual a 12 dividido por 3 elevado a 60 beta. Então isso aqui é o nosso alfa, tá? Vamos pegar isso e substituir na segunda equação, né? Fazendo isso, né, vai ficar o quê? Eu vou fazer vou fazer aqui, vai ficar menos 12 mais a alfa, que agora eu já vou substituir, então deixa eu voltar aqui, ó. Eita, ele apagou. Menos 12 mais alfa, eu vou substituir por isso. Então vai ser 12 que divide por 3 elevado a 60 beta. E agora a gente vai ter o vezes, né? Ó, no lugar de alfa só substituir o que a gente tinha feito, né? E aqui nós vamos ter 3 elevado a 120 beta, né? Isso aqui tudo tem que dar igual a menos 8. Bom, fazendo aqui agora, menos 12 passa para cá mais 12. E aqui dá para dividir, né? 3 elevado a 120 beta, dividido por 3 elevado a 60 beta. Como é que é a regra aqui? Bom, a gente já sabe, né? Aqui é o 12 vezes. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, quando eu conservo a base e subtrai os expoentes, vai aparecer aqui, ó, 120 beta menos o 60 beta. 60 beta. Esse meu beta ficou feio, né? Igual a, esse menos 12 passou para lá mais 12. Então, mais 12 e o menos 8 que tinha lá.
Bom, então quanto é que vai dar ali, ó? Vamos fazer aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Aqui para cima. Vai dar o seguinte. Vai dar 12 vezes, né? 3 elevado a 120 beta menos 60 beta. Vai dar 60 beta. Que é igual a 12 menos 8. Vai dar 4. Então agora, ó, pega esse 12 que está multiplicando, passo dividindo. Então vou ter 3 elevado a 60 beta, que é igual a 4 dividido por 12. Bom, 4 dividido por 12 vai dar quanto, né? 3 elevado a 60 beta, que é igual a 4 dividido por 12, eu posso simplificar por 4 e simplificar por 4. Isso aqui vai dar 3, né? Então 1/3, beleza? Bom, mais 1/3, né? Vamos até botar aqui do lado. Quanto é 1/3? A mesma coisa que 3 elevado a menos 1, né? Porque eu conservo, aqui é como se fosse 1/3 elevado a 1, eu inverto a fração, então dá 3 sobre 1, que é 3, e troco o sinal do expoente. É a regra de potência que a gente já viu em aulas passadas. Então no final eu vou ter 3 elevado a 60 beta igual a 3 elevado a menos 1. Vou poder desconsiderar as bases, ficar com os expoentes, e eu vou ter então 60 beta igual a menos 1. Portanto, eu vou ter beta igual a menos 1 sobre 60. Beleza, agora que eu achei o nosso beta, eu vou ter que achar o nosso alfa como? Substituo o beta por menos 1 sobre 60, tá? Eu vou fazer isso, vou fazer aqui no cantinho, tá? Acho que vai dar, vou separar aqui, ó. Vou botar aqui separado, tá? Então, vamos lá, olha só. O nosso alfa vai ser igual a 12 dividido por 3 elevado a 60, que multiplica menos 1 sobre 60. Bom, quanto é que vai dar essa continha? Vai ser simples, né? Nós vamos ter 12 dividido por esse 60 que está aqui multiplicando, vai simplificar com esse 60 que está dividindo, vai dar 1. E 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Então, nós vamos ter 3 elevado a menos 1, né? Ora, quanto é que vai ser isso então? Bom, 3 vai ser o quê? Se é 3 elevado a menos 1, quando eu inverter isso aqui, vai dar 12 vezes 3, né? Ó, porque você pega 3 elevado a 1, né? Inverte o 3 com 1/3 e trocaria o sinal do 1, ficaria menos 1. Então, por isso que esse 1 sobre 3 elevado a menos 1 é só 3 aqui em cima, certo? Você inverte. Então, nosso alfa dá quanto? 36, tá certo? Ó. Então, nós achamos aqui, ó, o nosso beta é menos 1 sobre 60 avos e o nosso alfa é 36, belezinha? Terminamos aqui então, né? Achamos os valores de alfa e beta. E você, achou esses valores também? Se você achou, ótimo, você está bem treinado. Se você não achou, não tem problema. Pausa a videoaula, volta, faz as continhas de novo. Se você ficar com dificuldade em alguma parte, comenta aí na seção abaixo que a gente vai poder ir trocando uma ideia, tá certo? E então, o que você achou da videoaula? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Coloca na seção de comentários. Não esquece também de resolver esse exercício que estou colocando aqui para você poder treinar. E a gente pode conversar sobre ele também na seção de comentários. Não esquece de deixar o seu curtir e compartilhar nas suas redes sociais. E se você não tiver inscrito no canal, inscreve-se. Vejo você nas próximas videoaulas do curso. Até mais e tchau!